Em 1989, 1 em cada 3 brasileiros fumava. 20 anos depois, a proporção era de quase 1 para 7, ou seja, uma queda de mais de 50%. A área da saúde quer uma queda maior ainda. E um projeto em tramitação na Câmara propõe uma nova postura em relação às campanhas impressas nas embalagens dos cigarros. Vamos agora no Palavra Aberta, também transmitido pela Rádio Câmara, conversar com o deputado Alexandre Roso, do PSB Gaúcho. Eu falei, porque eu estava vendo os números, deputado. E eu falei, olha, era 33% de fumantes em 89 e passou para 15%. Por isso que eu fiz essa relação 1 para 3 e 1 para 7. Quer dizer, houve uma queda significativa, né, em termos de consumo do tabaco, do cigarro no Brasil, não é? E muito se atribuiu, em vários momentos, a campanha que vinha naqueles maços de cigarro, naquelas caixinhas, né? Uma campanha meio de terror, né? O pessoal, nossa, esse é um terror, é um absurdo. E muita gente discutiu a eficiência dessa estratégia, digamos assim. Aí entra o seu projeto nisso, imagino. Na minha opinião, esta estratégia ela já é até tema de chacota muitas vezes. As pessoas fazem brincadeiras, piadas em relação a isto. Tem uma piada aqui contada pelos corredores de todas as casas de que a pessoa chega numa tabacaria e pede um cigarro, o vendedor dá um cigarro ali dizendo que isto causa impotência e ele pede para trocar por uma de câncer. Não, na minha opinião, e na opinião de muitos pesquisadores, esse não é o melhor método para abordar, tá, a questão até de certa forma terrorista que se faz, com imagens muito negativas. A minha proposta é uma proposta diferente. Ela trabalha esse conceito da dissonância cognitiva, que é trabalhar o conhecimento, botar duas coisas diferentes. A questão do uso do cigarro, que a população já entende, já sabe, já foi educada, tem conhecimento muitas vezes de exemplos na sua própria família de alguém que teve alguma doença relacionada ao cigarro. Mais de 500 mil casos ano, aproximadamente, de câncer são causados pelo uso do cigarro. Isso é um número muito elevado. Então, e isto dentro deste conceito desenvolvido que tu bota numa carteira de cigarro uma imagem muito negativa. A dissonância cognitiva, e esse projeto de lei trabalha justamente isto, é mostrar duas coisas que são diferentes até de conceitos. O cigarro, que já notoriamente causa prejuízo à saúde das pessoas, há uma imagem, por exemplo, de que ela só vai aproveitar se ela tiver saúde. Este é um método que alguns países europeus já estão utilizando há mais tempo, e ele tem um efeito muito interessante, principalmente para aquela população que já é fumante. Uhum. Porque... Dá um exemplo para a gente dessa... Um exemplo assim... eu lembro que certa vez, viajando, cheguei num lugar e existia lá uma propaganda de uma marca de cigarro, mas uma imagem fantástica, bonita. Então, chamou a atenção aquilo. Eu fui olhar aquilo e era o seguinte, a frase era muito simples. Se você continuar fumando, você não vai poder aproveitar isto. Era a imagem de uma praia, a pessoa com a família e tal. Este conhecimento daquilo que, pela imagem daquilo que me transmite e sabendo que o cigarro faz, me faz pensar e mudar a atitude frente ao meu vício quanto ao fumo. Então, é neste conceito que esse projeto aqui, ele vem. Ele muda um pouquinho o foco, que em vez de as imagens serem imagens extremamente negativas, que hoje já são discutíveis, inclusive, quanto à eficácia, se faz a pessoa ou não parar. É só perguntar para um fumante o que isso impressiona ele continua fumando, mesmo com essas imagens negativas. Eu ia te perguntar, deputado, que nos países europeus só existe um texto no cigarro, não existe essas imagens, essas figuras. Na carteira, não. Mas na imagem, normalmente, principalmente na Alemanha, na imagem que tu coloca em propagandas maiores do cigarro, sempre aparece uma imagem positiva de algo bom, por exemplo, uma cafeteria, um restaurante, a pessoa com a família, se divertindo na praia, dizendo a seguinte frase: se você continuar fumando, você não vai aproveitar isso, não vai poder aproveitar isso com sua família. Este é um conceito que na psicologia chama-se dissonância cognitiva. É fazer com que a pessoa pense. No meu entender, já é um ato muito rotineiro, né? Essas imagens que estão aí, não afeta mais as pessoas. Elas até, inclusive, procuram muitas vezes comparar com outras, olhar aquele desenho, que às vezes é um desenho mais técnico da área médica,
mas não traz mais o efeito necessário. Principalmente, e aí eu quero chamar a atenção para esse projeto, para os fumantes, porque a cada 3 fumantes que tentam algum método, tentam de alguma forma largar o vício do cigarro, apenas um tem êxito, apenas um tem êxito. Isso é 25%, 33% daquelas tentativas. Isso também implica em recursos, porque há campanhas do Ministério da Saúde, isso implica em custos muito excessivos de programas que hoje não têm uma eficácia muito grande. Agora me diz uma coisa. Está aqui conversando no Palavra Aberta, que é transmitido também pela Rádio Câmara. Eu quero que nossos ouvintes acompanhem um pouco esse nosso raciocínio. Eu queria te perguntar o seguinte. Às vezes eu fico com a impressão, quando a gente anda pelas ruas, vai à praia ou anda pelo país, que tem muito jovem fumando. Isso pode ser um dos efeitos, digamos, de uma campanha, de um tipo de campanha contra o cigarro? Porque, digamos assim, o adolescente está naquela fase de firmar no mundo, de ir contra as autoridades, sejam familiares ou outras autoridades. E será que isso acontece? Quer dizer, porque eu tenho visto muita garotada fumando, viu? O senhor não vê, não? O senhor não concorda comigo? Ou o senhor acha que é uma... São duas coisas que me chamam a atenção, o jovem e o gênero feminino. Me chama a atenção a quantidade, principalmente naqueles momentos de lazer, à noite, em festas, Sim. A quantidade de mulheres fumando é uma coisa que chama a atenção. As pesquisas científicas, elas mostram um crescimento mais ou menos parecido. Não há, assim, uma grande... Mas, no andar, no dia a dia, isso chama a atenção. A propaganda de cigarro também mudou um pouco o perfil, né? Antigamente, eram só homens que faziam essa propaganda. Aquele clássico antigo, daquele vaqueiro, né, em cima do cavalo, falando e tal. Esse que morreu padrão, de câncer, inclusive. Que morreu de câncer, inclusive. Esse padrão já saiu. Cuidem as propagandas como elas são. As cores das embalagens, elas estão com uma outra forma, também para atingir o público feminino. Mas como é interessante esse assunto, porque esse projeto de lei, ele não fala só das questões, por exemplo, quanto ao cigarro, mas também quanto aos rótulos de bebidas alcoólicas, que também causam diversos danos. O que nós estamos querendo é uma nova proposta, mudar a estratégia. Porque nós entendemos que essa estratégia de usar imagens terroristas, ela já avançou ao limite. E, neste momento, entendo que elas não trazem, assim, aquele benefício de uma campanha educativa, porque tem uma coisa muito interessante. As pessoas não deixam o vício porque as pessoas cobram, dizem isso, porque já não é mais tão bonito fumar. Elas deixam por vontade própria. Tem alguns métodos coadjuvantes que auxiliam isso, mas tem que haver essa questão, essa discussão com o conhecimento. A pessoa tem que ter essa vontade de querer realmente parar. Na questão das drogas, é muito interessante, porque lá no começo, todas as propagandas eram assim, negativistas e faziam terrorismo. O que acontecia? Eu escutei isso num paciente meu, dizer assim, doutor, todo mundo falava que droga é ruim, que droga é não sei o quê, e eu fumei um baseado e senti o maior barato. Então, vocês velhos não estão me enganando? Não. Então, é nesse processo que nós temos que pensar e reformular. Acho que qualquer campanha publicitária e qualquer campanha de mídia, mesmo que eu chamo essa uma campanha para o bem, ela precisa se reinventar, porque com o tempo também há um esgotamento daqueles objetivos iniciais. Eu quero te perguntar uma coisa, estamos no finzinho do nosso tempo. Deputado, e como é que está a tramitação aqui? Qual é a sua expectativa para a gente fechar o nosso projeto? Esse projeto aqui já é de 2011, né? Eu entendo que é um projeto que ele é interessante porque eu vejo, conversando com meus pares, que todo mundo tem interesse. As redes sociais já estão se manifestando nesse sentido. Aquelas pessoas que compreendem e que têm o conhecimento sabem o quanto isso é importante nós mudarmos a estratégia para conseguir números melhores. Quando saiu essa pesquisa dizendo que o número de fumantes já está abaixo de 15, não se fez um alarde comemorando isto, porque foi a primeira vez que nós tivemos resultados assim. Eu, por exemplo, venho do estado que a capital, Porto Alegre, é a capital que mais fuma nesse país. E é uma capital considerada com bom poder aquisitivo, de pessoas com bom nível intelectual. Então, nós temos que mudar a estratégia para que consiga atingir, principalmente aqueles que hoje já têm o vício. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.